Estamos aí de volta com mais um Sem Filtro. Estamos terminando, olha, dia 29 de maio e hoje nós vamos falar sobre a comparação. Gente, a comparação, ela tem deixado essa geração doente, desanimada, sem forças, muitas vezes trocando os sonhos que o próprio Deus colocou dentro dela, e por assumir uma outra identidade, porque acha que o que o outro está fazendo é melhor do que tem dentro dela. Gente, isso é um perigo, Essa comparação, ela tem causado muitos danos emocionais nos jovens, E quando a gente começa a entender isso, que às vezes a gente olha assim, na inocência, a rede social de alguém, de algum amigo, de alguém que a gente está seguindo, E a gente acha que não tem nada a ver, mas tem sim, porque aquilo vai ficar gravado aqui. E o inimigo, ele é tão sujo que ele vai falar, nossa, olha você, nossa, olha a situação que está hoje a sua vida, olha para você, sua aparência, olha o seu celular, olha, você não consegue nem viajar na esquina, quanto mais sair do país, Então, assim, é muita coisa pesada, é muita cobrança, muita pressão. E hoje é muito fácil você saber o que está acontecendo na vida do outro, Fala assim que em poucos segundos você entra aí na rede social, você já consegue ver no mínimo 10 pessoas aí em um minuto. Bater o olho e falar, eu quero ver esse, você já consegue ver como que tá a vida dela, Então você vê, por exemplo, alguém viajando, alguém crescendo profissionalmente, começou a namorar, nossa, a pessoa namorando e eu não tô, Alguém que conquistou um bem, um carro, um celular, A pessoa tá mostrando, Alguém feliz o tempo todo, malhando, gente, só que assim, sem você perceber, você começa uma guerra silenciosa, sabe aonde? Aí dentro de você. É aí que tá a questão, O X é a questão, Então você olha para a vida dos outros e você começa, sabe fazer o quê? A diminuir a sua vida. Já aconteceu isso com você? Então o problema da comparação é que ela faz você sentir insuficiente. Eu nunca vou ser suficiente para nada, Então, nunca vou ser bonito bastante, inteligente, ou avançado, conquistar, sabe? Nunca serei uma pessoa espiritual ou bem-sucedida. Sempre você vai se colocar ali, lá embaixo, onde não deveria se colocar, Aí, aos poucos, você vai se esquecendo de quem Deus criou você para ser, Se eu te perguntar hoje, você sabe qual foi o motivo, O Senhor te criou para quê? Talvez você tenha resposta, ou muitos jovens nem sabem que Deus colocou um sonho aí dentro, Quando Deus te criou aí no ventre da sua mãe, Nem antes você estar no ventre dela, na verdade, Isso que diz o Salmo 139. Antes de você estar no ventre da sua mãe, ele já tinha uma história, ele já tinha pensado em você, ele já tinha um desígnio para sua vida. E aí a comparação, ela é uma das maiores prisões emocionais dessa geração, tá? Por quê? Porque ela vai fazer você sempre olhar para fora, Enquanto você tá deixando de existir aqui dentro, de saber quem você é, sabe? Os seus talentos, você é único. Olha, eu sempre falo assim, impressão digital é única, não tem outra igual à sua. Então, por que você vai querer assumir a identidade da outra pessoa? Entenda assim que você é importante sim aonde você está, com a sua família, com as pessoas que estão cercando você. Talvez você fale, se você soubesse minha família, se você soubesse como que o lugar onde eu moro, a minha casa, o bairro, a cidade, onde eu estou trabalhando. Se você soubesse, ok, só que eu quero te dizer algo. Se você soubesse para que o Senhor te criou, se você soubesse, quando você confia nele, que você pode transformar esse lugar onde você está. Se você soubesse. A comparação, gente, ela é venenosa. Ela vai matando os nossos sonhos, tirando as nossas forças, fazendo a gente tomar um outro rumo. Eu falo atrofiando a nossa fé, removendo dos nossos lábios a alegria, o sorriso, tá? Então você começa a medir o seu valor pela velocidade dos outros, Por exemplo, pelo resultado,
é pela aparência. Então você vai se comparando. Quando você vê que você não tá naquele naipe, né, naquele ponto, naquele nível, aí você já coloca já o empecilho. Eu nunca vou conseguir, tá? Então, mas existe algo muito importante que você precisa entender, que você está comparando, eu falo assim, o bastidor da sua vida com o palco de alguém. Então, veja bem, vamos interpretar isso. Quando a gente fala de bastidor, a gente está falando de processo. A gente está falando de um trabalhar do Senhor, de dentro para fora. E quando você fala de palco, são os holofotes, né? A pessoa vai mostrar o que ela conquistou, né? Ela plantou um dia e está colhendo o que ela plantou, mas você ainda está no tempo de semear, né? De plantar. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a ser injusto com a gente mesmo, né? Pegar esse tempo de processo que nós estamos, um tempo de semear, e já olhar a colheita do outro. Não tá, você está sendo injusto com você mesmo? Então, assim, presta atenção, essa pessoa que você está olhando hoje, é aquilo que ela está mostrando, né? O palco dela, vamos dizer assim, né? Onde ela está hoje. Você não está sendo injusto com você? Calma, você só está nesse momento, se você não souber, esse é o ponto. Se você souber que você está no bastidor, e o nosso papel no bastidor é um processo, eu preciso o quê? Plantar, lançar as sementes para poder colher. Então, se você está pulando essa etapa, né? Quer dizer, você está nessa etapa, mas você já está olhando lá na frente e comparando, você está sendo injusto. Isso vai ser muito cruel com você. Você vai ficar muito mal-humorado, azedo. Você vai olhar para você, não vai gostar do que está vendo, né? Vai tentar assumir um papel, uma identidade que o Senhor não te chamou para você ser. Então, assim, você precisa começar a ver de uma outra forma. Então, por exemplo, você começa a ver o resultado da pessoa. E olha, a pessoa conquistou aquele emprego, olha, tá viajando, mas você viu o processo dela? Talvez não tenha sido nada fácil, né? Você vê a conquista dela, mas será que você vê as noites difíceis que ela passou? Noites em claro, chorando muitas vezes, né? Você vê a aparência, só que você não vê as inseguranças escondidas dessa pessoa. Vê o sorriso, ó, tudo bonitinho, mas não vê as batalhas emocionais que essa pessoa trava, entende? Então, assim, quando a gente começa a olhar e fala, poxa, parar de se entristecer com o avanço das pessoas, né? Por quê? Porque você, não é que você está com inveja, eu tô falando de inveja aqui, mas às vezes a gente fica triste, fala, poxa, eu queria estar indo, mas ainda tô, quantos anos mais eu ficar nessa situação? É um processo. Mas quando você coloca isso, você confia no Senhor, você tem a sua vida, né, sendo regada por Ele, cuidada por Ele, deixando Ele agir na tua vida, as coisas começam a mudar. Eu falo assim que as redes sociais, olha só, elas mostraram para o mundo como parecer feliz, né? Só que elas não mostraram como ser inteiro. Gente, ninguém coloca o processo na rede social, tá? Todo mundo quer, não vê a hora de acabar o processo para mostrar a colheita, mas dificilmente você vê alguém colocando aqui, seja no YouTube, no Facebook, Instagram, TikTok, qualquer rede social, você não vê a pessoa colocando o processo. Noites difíceis, muitas vezes dependendo de calmantes, remédios fortes para conseguir dormir, não conseguem, né? Ver a pessoa toda sorrindo e não ver que ela está numa depressão, numa tristeza, onde ela precisa colocar fotos, às vezes, de vestimentas, com poucas vestimentas, né? Para chamar atenção. Porque é um nível de carência dentro dela que ela não consegue encontrar onde ela possa se satisfazer. Ela precisa de curtidas, ela precisa de pessoas entrando em contato com ela, elogiando ela para se sentir bem. Quando nós chegamos num nível desse, nós estamos vivendo uma vida miserável, porque não foi essa vida que o Senhor desenhou para mim nem para você, tá? Então, quando você vive se comparando, entenda, a comparação, ela rouba a sua identidade, tá? Ela começa a fazer com que você se encaixe, né, em versões que não foram feitas para você. Gente, na época da minha vida, na juventude, a gente quer muito se encaixar em grupos, né? E eu comecei a usar roupas inadequadas, né? Roupas curtas.
né? E por quê? Seja para chamar atenção, seja para se encaixar, porque todas as amigas usavam também. Então, a gente vai tentando, né? E aí a gente vai ouvindo músicas, né, inadequadas, né? Músicas que não agrega, e aquilo, gente, começa o quê? A definir a nossa identidade, tá? Então, quando você começa a mudar o seu jeito para agradar alguém, desconfia, tá? Você tá indo para um caminho errado. Isso não vai te fazer melhorar, tornar você uma pessoa melhor, um jovem melhor, uma jovem, né? Mais bonita, que chama atenção. Não, não vai. Porque você está deixando de ser quem o Senhor pediu para você ser, tá? Quando você muda os seus sonhos para parecer mais relevante, né? Troca os seus sonhos. Às vezes você tem uma carreira, pensa em fazer uma determinada faculdade, mas porque você acha melhor outra, porque está gostando que o outro está fazendo, né? Essa comparação, toma cuidado, porque você vai se frustrar, vai ser um profissional frustrado, tá? Quando você muda até a sua personalidade para ser aceito, isso vai te causar muitas doenças emocionais, né? E sem perceber, você vai perder na sua autenticidade. Então, Deus nunca criou você, presta atenção, para ser cópia de alguém, tá? Então, vamos lá. Uma árvore, por exemplo, ela não compete com outra árvore, né? O sol não tenta ser a lua, cada um com sua função, né? Então, cada criação sabe o seu devido lugar. E você? Será que você está tentando impressionar alguém? Será que você está tentando, vou me vestir igual, cortar teu cabelo igual, por causa daquela pessoa que eu tô me comparando? Cuidado. Muitos jovens estão vivendo um cansaço extremo. Por quê? Porque tentam viver a identidade que não é para eles, né? Não condiz, não combina, né? Não orna, como a gente fala no interior, né? Então, todo processo, gente, é diferente de uma pessoa para outra, né? Se a gente pegar assim, o processo de Davi e de Moisés, foi tudo diferente. José teve um processo, Davi teve outro, Moisés outro. Então, nem todo mundo vai crescer no mesmo tempo, da mesma forma. Nem todo mundo vai viver as mesmas experiências, né? Nem todo mundo vai ter as mesmas trajetórias, e isso não significa atraso, tá? Cada um foi preparado de uma forma diferente. O problema é que a comparação, o que ela faz? Ela faz você desprezar, isso mesmo, a sua própria caminhada. Então você começa a achar que a sua vida, por exemplo, não tem valor porque não parece com a do outro, né? Só que o propósito, ele não nasce da comparação, e sim da identidade. Deus nunca vai inverter ou mudar a ordem por causa de você, não. É desse jeito que funciona. Então, a comparação, ela acaba gerando em nós, sabe o quê? Uma ingratidão. Tá? Então, quando você só olha para aquilo que está faltando, você para de enxergar aquilo que você possui. Você começa a ignorar seus talentos, suas conquistas, crescimentos, vitórias. Você deixa de lado isso. Por quê? Porque a comparação, ela cria aquela sensação de insuficiência, mas é uma sensação constante de insuficiência. Então, o mais perigoso, sabe o que é? Ela faz você correr atrás de uma vida que talvez você nem queira de verdade, tá? Então, tem gente tentando conquistar muitas coisas, tá? Porque viu pessoas conquistando só porque gostou, achou bonito, né? A pessoa demonstra que tá tudo legal, ela vai atrás disso, tá? Então, isso não é propósito, isso é pressão. Gente, eu lembro tô 40 anos, eu lembro quando eu fui pra academia, eu não gosto de academia, né? Eu prefiro fazer os exercícios em casa, né? Isso é gosto meu, tá? Não me dou muito bem, não. Mas quando eu fui, eu acho que eu tinha uns 19, 18 anos, eu fui, né? Eu lembro da academia, era na época que as pessoas iam com camisetão, as mulheres, né? Short, né? Até um pouquinho acima do joelho, né? Os homens, jovens, iam com regata, com short também mais longo, né? Roupa apropriada, mas assim, decente. Hoje eu me assusto. Por quê? Porque você vê muitos jovens influencers aí na rede social com roupa curtíssima, parece um biquíni, né? Que eu falo que é mais apropriado ir para a praia do que para uma academia. Mas aí todo mundo começa a usar.
Então, assim, é uma pressão, mas assim, eu falo assim, olha, se eu for hoje numa academia, olhando as pessoas vão falar assim, ó, na concepção delas, né? É brega, porque eu vou de camiseta larga, né? Que eu faço às vezes até a camiseta do meu marido para fazer uma caminhada aí, né? Mas assim, mas por quê? Porque a identidade deixou de ser valorizada. É o que eu sou para as pessoas é como assim elas atropelam. Então assim, para mim ser legal, bacana, bonita, eu preciso estar usando uma roupa descolada, né? E usando o exemplo da academia, é isso que acontece. Então, assim, eu falo, se depender de mim para ser descolada, eu vou ser a brega da academia, né? Mas, gente, isso é sério. Isso é um exemplo que eu tô te dando simples, mas imagina quando isso começa a levar para o lado emocional, intelectual. Isso começa a interferir, por exemplo, não tô gostando mais do meu nariz, da minha boca, né? Hoje você vê muitas mulheres com aqueles lábios enormes, né? Que você já sabe, todo mundo, a pessoa, ela é diferente uma da outra. Mas quando ela coloca aquela aplicação aqui, um preenchimento, né, nos lábios, ela fica igual, a mesma boca, todas têm a mesma boca. Então, assim, a pessoa começa a perder essa identidade, tantas plásticas que já fez. Por quê? É uma insatisfação, porque com certeza a régua de medida dela não é de Deus, e sim daquilo que ela vê na televisão. Então, assim, são coisas que a gente precisa, assim, parar e pensar a raiz, né? A intenção disso tudo. Por que que eu estou usando roupas mais agarradas, mostrando mais as pernas, marcando mais o bumbum aqui? Por que que eu faço isso? Né? Então, assim, quando você começa a ter essa intenção, avaliar essa intenção, né, o que tem por trás disso tudo, você vai chegar no resultado final da equação e você vai entender para onde isso tudo está te levando. É simples, gente, não é complicado. Só que para isso, você começar a ter essa noção, você precisa tirar essas comparações, entende? A você entender assim, eu sou único, né? Eu tenho uma única impressão digital. O Senhor escreveu um livro, tem um livro escrito com o meu nome, somente para mim, a respeito de mim, não da Cidiane mais 10, não, tá? Então, quando você começa a ter isso, essa noção, você começa a não mais ceder às pressões que estão ao teu redor, tá? Aqui voltando, né? Então, essa geração que eu falo, né, de hoje, ela tá exausta, tentando provar o seu valor o dia todo. Então, ela quer ser notada, quer ser validada, mostrar que tá tudo bem, né? Só que quando a sua identidade depende da aprovação do outro, sabe o que acontece? A sua paz também fica nessa dependência. E ó, você não vai encontrar essa paz tão fácil, não. Você vai ver no incômodo, daquela tensão, numa agitação dentro de você horrível. Não precisa passar por isso, tá? Então, quem vive assim, concorda comigo que não consegue descansar. Porque sempre vai existir alguém mais bonito, mais rico, mais famoso, né? Com mais seguidor, mais reconhecido. E a comparação, ela é um jogo impossível de se vencer, tá? Então, talvez você esteja tão ocupada aí olhando para a vida dos outros que você parou de desenvolver a sua vida, tá? Enquanto a sua história, né, ela estiver sempre atrelada ao outro, pode ser que você está empacado, você não vai sair do lugar. Aí vai passar tempo, você vai falar assim, ai, minha vida não anda, ai, as coisas não mudam. Claro, você vive se comparando com o outro, não foi para isso que o Senhor te chamou. Então, enquanto você admira o palco de alguém, Deus está tentando trabalhar a sua própria história, no bastidor, tá? Então, se você não consegue enxergar isso daí, é porque você está distraído tentando ser outra pessoa. Você não nasceu para ser cópia de trajetórias, de passos que a outra pessoa dá, tá? Você nasceu para cumprir o seu propósito, tá? Então, quero fazer uma pergunta. Hoje, né, diante disso que nós estamos falando, você está vivendo a sua vida ou tentando copiar alguém? Tá? A comparação, ela não inspira quando vira prisão. Tá entendendo? Olha só. E hoje eu tô com aquela tocinha seca na garganta. E olha, pare de medir a sua vida pela régua dos outros, tá? O seu valor, olha só, ele não está na velocidade da sua caminhada, não tem nada a ver. Porque muitas vezes o jovem fala assim, tô atrasado,
porque não chegou, ele queria ter determinado sonho já se cumprindo, ou um corpo, ou conquistando algo, por não estar conquistando, ele acha que ele está atrasado. Não, o seu valor, ele está no quê? Na identidade que Deus colocou dentro de você. Então você não está atrasado. Olha, tira isso de você, tá? Entenda isso, você não está atrasado. Outra coisa, você não está esquecido, você não está sem valor. Você só não foi chamado para viver a história da outra pessoa. Tá entendendo? E eu quero trazer um desafio para nós, tá? Para essa semana, olha, presta muita atenção, tá? Comece a diminuir o tempo de comparação nas redes sociais. Tá? Isso é muito importante. Se você quer avançar, você quer parar com isso, tá vendo que você entendeu que realmente isso é grave. Quanto mais você ficar comparando, mais você vai ficar perturbado, agitado aí dentro e não vai resolver. Você vai ficar empacado aí. Então comece a reduzir essa comparação nas redes sociais. Segundo ponto, celebre pequenas conquistas na sua caminhada. Sabe, o que você conseguiu vencer de meta que você colocou? Puxa, eu consegui, né? Eu não tô mais ansioso, tô conseguindo me controlar. Olha, tô conseguindo ir pra academia, né? Para exercitar. Olha, eu mudei a alimentação, ó, tô mais focado nesse projeto. Comece a celebrar isso. Porque às vezes a gente, entre aspas, né, começa a celebrar o que deu errado, né? Fala daquilo a semana inteira, fica às vezes um mês inteiro só falando, ruminando, aquilo lá não deu certo porque não sei o que, né? Tô mal, não tenho força, fica chorando. A gente celebra mais as coisas ruins, né, do que as próprias conquistas, vitórias. Tá errado isso. Então vamos aí, tá? Comece a celebrar isso. E escreva também 5 qualidades ou talentos que Deus já colocou aí dentro de você. O que é? Você já sabe quais são os seus talentos, habilidades que o Senhor já colocou aí dentro de você, as qualidades, tá? Pare de desvalorizar aquilo que ainda está em processo, ou seja, para de olhar a pessoa no palco, tá entendendo? Porque você está no processo ainda. E, gente, quando o processo é bem vivido, a gente sai de lá muito mais maduro, fortalecido, com outra cabeça, enxergando as coisas de outra forma, tá? Então, quem entende a sua identidade não precisa competir com ninguém, entendeu? E eu vou deixar uma pergunta final aí, comenta aí, tá? É muito bom quando a gente troca ideia e mais pessoas vão poder entender. Olha, às vezes você pode achar que é só você estar nessa situação. Não, tem muitas pessoas nessa situação. Às vezes você tem até uma história para poder compartilhar de algo bom, que vai poder ajudar outras pessoas também. Então, ó, segue a pergunta aí, ó. Se você parasse de olhar para a sua vida hoje, tá? Por alguns momentos, né? Parar de olhar para você no sentido assim, olha, eu quero ser igual ao outro, sabe? Nessa comparação. Então, se você parasse de olhar para a vida dessas pessoas, tá? Quem você descobriria dentro de si? Então, assim, você vai parar de ter sua vida, de olhar para você olhando para os outros, sabe? Como se fosse um reflexo. Então, se você parasse de analisar, de comparar com os outros, quem você seria de verdade? Tá? Talvez você não goste dessa versão sua hoje, mas se você não trabalhar, que fala que é um trabalhar de dentro para fora, deixar o Senhor tirar, deixar o Senhor reconstruir, se você não der esse passo, essa versão nunca vai sair, tá? Talvez hoje você olhe para você e vê algo que aconteceu na sua vida. E aí aquela dor te jogou tantas coisas dentro do seu coração que fez você falar, olha, nunca mais eu vou passar por isso, por essa humilhação. E aí te deu um gás para você dar alguns passos, só que esses passos que você deu foi por uma intenção errada e tá te levando para um caminho errado. Sabe, quando a gente passa por alguma decepção na nossa vida, principalmente amorosa, né? A primeira coisa que a gente quer fazer é mudar a aparência. A mulher é assim, né? Quer mudar a aparência, o cabelo, começa a trocar roupa, outro estilo de roupa, mas olha, não adianta fazer isso, porque o que marcou foi aqui dentro de você, não foi a sua aparência, machucou aqui dentro de você. E muitas vezes
A pessoa, às vezes, o lugar que ela menos toca ou deixa tocar é aqui dentro dela. Ela mexe em tudo, da cabeça aos pés. Né, para transformação, para mostrar para o outro, falar, olha, você perdeu isso, né? Olha o que você fez, ó, tô dando a volta por cima. Só que aqui dentro, quando ela vai dormir, ela se encontra naquela situação horrível. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Deixa o Senhor trabalhar de dentro para fora. Porque a comparação só existe por causa da insegurança, por causa da desvalorização. E isso às vezes aconteceu lá na infância. Uma coisa leva a outra, tá? Então, olha, não entre nessa pressão da comparação. Você que é jovem, tá? Não ceda. Não briga com isso, não queira ser a cópia de ninguém. O que aconteceu com você, deixa o Senhor resolver, porque você não precisa de inspiração, né, de outras pessoas, ser inspirado por outras pessoas aí, para dar um passo, para avançar. Somente deixa o Senhor trabalhar aí dentro de você, tá? Naquilo que você tem hoje, não precisa ter muita coisa. O Senhor já tem tudo que nós precisamos, mas dê esse passo hoje, tá? Não olhe mais para você enxergando uma versão que não foi essa que o Senhor determinou para sua vida, tá bom? Lembra que você tem um futuro ainda pela frente. Aquilo que você for determinando hoje, né, abrindo concessões hoje na sua vida, vai te atrapalhar lá na frente, tá? Pode ser que atrapalhe o seu casamento, na sua vida em família. Então não faça isso, tá? Não crie ruínas hoje para você não. Já vai se libertando, deixando o Senhor trabalhar de dentro para fora. O que Ele precisar tirar, curar, sarar, é isso que Ele vai fazer na sua vida, para que você cumpra o propósito que Ele já designou para você, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até o próximo.